Boa noite mais uma vez, a amada igreja. A igreja está animada hoje, tá bom? Coisa boa, né? Glória a Deus por tudo isso. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, o nosso Deus, em Mateus 26, 36. E deixa aí sinalizado Marcos 15, 34. Mateus 26, 36 a 39 e Marcos 15, 34. Amém? Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a, peço à igreja que fale em voz alta, entristecer e a angustiar-se. Então lhes disse, o que Jesus disse? A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo, o que ele disse? Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Agora vamos lá em Marcos 15, 34. Pode ler o 33 também. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. À hora nona, clamou Jesus em alta voz. E o que ele disse? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer, Deus meu, o que ele disse? Porque me desamparastes. Pai, a sua palavra está lida. Agora que o Senhor cale o nosso coração, o nosso entendimento, e que o Senhor esteja falando conosco, conforme está no seu coração. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Bom, dei o título à nossa mensagem de vulnerabilidade. Talvez alguns irmãos tenham visto que nós postamos algumas coisas. A vulnerabilidade, ela é uma experiência profundamente humana. E mesmo sendo filhas e filhos de Deus, nós não estamos isentos da vulnerabilidade. Jesus, em sua humanidade, passou por momentos de intensa vulnerabilidade. No Getsêmani, sua oração sincera mostra um coração angustiado diante de um sofrimento iminente. Na cruz, ele expressa um profundo sentimento de abandono. Mas esses momentos vividos por Jesus humano, em nada, esses momentos não diminuíram a sua divindade, nem tampouco a missão, mas revelaram sim, enquanto humano, a sua total
dependência do Pai. Jesus nos mostrou que ser vulnerável não é um sinal de fraqueza, nem tampouco de carência, não. Mas é a humanidade falando. Sentir-se vulnerável é estar exposto, estar desprotegido, sentir-se inseguro, muitas vezes incapaz. Contudo, mesmo neste estado, Deus está conosco, aleluia, e age em meio às nossas fragilidades. Glória a Deus. Mas esta ação somente ocorre quando confiamos plenamente nele e quando permitimos que ele use a nossa fragilidade, que ele use a nossa fraqueza para manifestar o seu poder em nossas vidas e através das nossas vidas, para manifestar o propósito que ele quer realizar na minha vida e na sua vida. Por isso, mesmo sentindo-se vulnerável, mesmo reconhecendo que somos vulneráveis sim, mesmo muitas vezes expressando a nossa vulnerabilidade diante do Pai, muitas vezes diante dos homens, é essencial entregar tudo a Ele. Ainda assim, devemos declarar como Ele declarou: Senhor, contudo, que seja feita a sua vontade. Amém. Glória a Deus. Na Bíblia, nós vamos encontrar pessoas de Deus que andaram com Deus, mas que também enfrentaram momentos de vulnerabilidade. E lá em 1 Reis 19, de 1 a 8, vai relatar que o poderoso profeta chamado Elias, ele lutou e venceu todos os profetas de Baal, com uma força tremenda do Deus Todo-Poderoso que agia nele e através dele. Mas de repente, Elias teve medo das ameaças de Jezabel. E em sua vulnerabilidade, ele chegou a pedir a Deus a morte. Mas naquele momento, ele foi visitado pelo Senhor, que lhe renovou as forças, com alimento, com descanso e com palavras de vida. Lá em Mateus 14, de 28 a 21, relata que Pedro, enquanto olhava para o Senhor, ele andou sobre as águas. Mas de repente, Pedro tira o foco do Senhor e olha para as circunstâncias, para as adversidades. E naquele momento, diz a palavra do Senhor, que Pedro sentiu medo e começou a afundar. E no momento em que ele começou a afundar, ele sentiu-se vulnerável. E naquele momento ele olha para o Senhor novamente e clama por resgate, por ajuda. E o Senhor o resgata, o Senhor o ajuda. Mostrando para Pedro, o Senhor ali com aquele ato, mostra para Pedro que a sua presença na vida dele é o bastante. E que a vulnerabilidade pode sim
ser superada pela fé na presença de Jesus. Em Jeremias, no capítulo 20, nós vamos ver que Jeremias, ele pregou uma palavra que o povo não gostou. Ele falou sobre o exílio babilônico e o povo não gostou. E pelo povo não ter gostado, não queria ouvir aquela mensagem tão dura, em meio às suas lágrimas, ele sentiu-se vulnerável. Mas foi também sustentado por Deus para cumprir o propósito pelo qual ele foi enviado. E fechando, os exemplos de alguns profetas, discípulos e até apóstolos, mas não esgotando, porque nós vamos encontrar pela Bíblia vários exemplos nesta linha. Lá em Êxodo 3, em 11 e 12, nós vamos deparar que Moisés, quando convocado pelo Senhor a libertar o povo hebreu das garras da escravidão dos egípcios, Moisés questionou a sua capacidade. E diante de tamanha responsabilidade, expressou para o Senhor a sua impossibilidade. Sentiu-se vulnerável. Mesmo assim, Deus o capacitou, mostrando que a sua presença é suficiente. Saindo dos exemplos dos homens e de pessoas, também tem mulheres, de pessoas da Bíblia, mas não saindo da Bíblia. Agora eu quero levar eu e você para dentro da Bíblia. Não é mais o Moisés, não é mais o Pedro, não é mais o Paulo, mas eu e você, a Suede, o Cosmo, o Paulo, a Kelly, a Fátima, entrando na Bíblia, nós vamos ter a certeza de que a vulnerabilidade existe ainda hoje. Mas pastora, é possível um homem e uma mulher de Deus ser vulnerável hoje? Sim. A vulnerabilidade, ela pode manifestar na minha e na sua vida de várias formas. Ela pode se manifestar quando enfrentamos enfermidades físicas e emocionais. Quando as enfermidades não são afastadas, não são curadas. Quando precisamos conviver com ela. E ainda que haja recursos, nós não conseguimos dar jeito. E são tantas elas, tanto física como emocional. E nestes momentos, eu e você, podemos sim nos tornarmos vulneráveis. Quando passamos por crises financeiras, por crises familiares, como a irmã Carla orou. São tantas as crises familiares. São tantas pessoas distantes, que nós não gostaríamos que estivessem distantes do Senhor. Nestes momentos, com certeza, também há a possibilidade de nos tornarmos vulneráveis. Quando sentimos-nos incapazes diante de tamanhos desafios, sejam eles profissionais, sejam eles espirituais, ou até mesmo ministeriais, como a igreja metodista tem enfrentado ultimamente. Divisões,
separação. Isso também pode nos levar à vulnerabilidade. Assim como muitos profetas, discípulos, apóstolos, podemos também nos sentir expostos, desprotegidos, desamparados. E neste momento, a vulnerabilidade aflora. Mas Deus sempre está conosco. Eu posso ouvir um aleluia, um glória a Deus? A diferença de enfrentar a vulnerabilidade é se a essência divina está de fato habitando em nós. É se o Espírito Santo de Deus, que é a essência, está sobrepondo a nossa mente. Porque na nossa mente nós colocamos mesmo, está difícil, está doendo, são os nossos sentimentos, são as nossas ideias. E tudo isso é verdade, está doendo mesmo, está difícil mesmo, está impossível mesmo. A nossa mente expressa isso, as nossas ideias expressam isso. Que dor que não acaba, que sofrimento é esse? E a ideia vai falando, vai expressando isso. E isso é totalmente 100% humano. Até Jesus, na sua humanidade, expressou essas lutas, essas fragilidades. Mas como eu disse, a diferença está se é a essência que está sobrepondo as nossas ideias, ou se as nossas ideias estão ocultando esta essência que está em nós. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Jesus, como acabamos de ler, Ele nos ensinou que a vulnerabilidade, como eu disse, é humana, mas em momento algum Ele deixou de se conectar com o Pai. Estava doendo, estava. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a sua vontade. Em momento algum Ele desconectou do Pai. E este é o que nós aprendemos com o Senhor. É a conexão com o Espírito Santo de Deus, que nós não podemos deixar de forma alguma de conectar com Ele. Elias, Pedro, Jeremias, Moisés e os outros, todos foram visitados por Deus em seus momentos mais difíceis da sua vida. E a Bíblia vai nos afirmar que o Deus Emanuel está aqui. Que o Deus Emanuel nos encontra onde quer que estejamos. Se enfermos, se num leito, se tristes ou se alegres, Ele vai nos encontrar. Ele vai estar presente. Mesmo quando sentimos-nos expostos, o Espírito Santo de Deus está ali. O nosso Consolador está ali. O nosso Deus presente está ali, lembrando-nos que somos protegidos, amparados, consolados e orientados por Ele. Jesus, na sua divindade, prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação
dos séculos. Vai estar conosco, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte. Lá Ele está. Lá Ele está. Sentir-se vulnerável é natural, mas não significa estar abandonado, estar desamparado. Pelo contrário, são nesses momentos que Deus se aproxima ainda mais para fortalecer a nossa fé e para cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas aqui. Jesus, em meio à sua vulnerabilidade enquanto humano, Ele cumpriu a sua missão. Ele não arredou o pé. E enquanto Deus, Ele venceu a morte, para que todos nós pudéssemos crer e ter a certeza que Ele já venceu, Ele já conquistou. O que estamos passando aqui é temporário. Nosso lugar é na eternidade com Ele para sempre. Elias, Pedro, Jeremias, Moisés tiveram suas fragilidades transformadas em experiência. Aleluia! Eles foram renovados com o poder do Senhor. Pode ser que você chegou aqui hoje sentindo-se vulnerável. Saiba uma coisa: Deus está com você. A essência divina está com você. Ainda que sua mente sinta, expresse, a sua boca expressa. E a verdade é esta mesmo. Mas a essência, que é força, que é poder, que é consolo, está com você. O Senhor nos diz nesta noite, lá em Isaías 41:10, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia, glória a Deus. Então nós não temos que temer a vulnerabilidade, de forma alguma. Nós temos que entregar as nossas fragilidades ao Senhor. E se você chorar, derrame as suas lágrimas, na certeza que Ele colherá todas elas. Confie nele. Tenha certeza de que Ele está com você. Porque Ele esteve com aquelas pessoas escritas lá na Bíblia, em meio às suas vulnerabilidades. No passado, Ele foi Deus, mas Ele também é o Deus do presente e o Deus para sempre e eternamente. Oh, aleluia. O Deus Emanuel está conosco. Seu Santo Espírito paira sobre nós. E a essência divina está habitando em nós. Somos fracos, frágeis, limitados, muitas vezes impossibilitados. Mas Ele é o nosso Deus. E Paulo deixou isso escrito lá em 2 Coríntios 12:10. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. E Jesus, lá em 2 Coríntios 12:9, diz o seguinte: o meu poder
se aperfeiçoa na fraqueza. Tenho uma certeza e a convicção de que o nosso Deus é um Deus de socorro, é um Deus de consolo, é um Deus que faz as coisas de acordo com o propósito dEle. E Ele age no tempo e no momento dEle. Lembrando que nós somos dEle. E por Ele e para Ele são feitas todas as coisas. Descanse no Senhor. Confie nele. E tenha certeza de que Ele te achou. Já te achou. Já me achou. E a sua essência já está aqui. Amém. Glória a Deus. Eu quero, neste momento da ceia do Senhor, Ele veio aqui, Ele nasceu com esse propósito de nos resgatar, de nos dar vida, e vida em abundância, vida eterna. Não nos garantiu de que não nos tornaríamos muitas vezes vulneráveis, mas nos garantiu a sua presença. E Ele está aqui.